como é bom. Ó, o DFNOA fala agora sobre saúde, a gente segue falando sobre saúde, né? Mas agora um outro tipo de informação. A Organização Mundial da Saúde declarou que a Mpox, conhecida como varíola dos macacos, tem risco potencial de se tornar uma pandemia. No Brasil, são registrados, em média, de 40 a 50 casos por mês. E por isso é importante ter atenção aos modos de transmissão e aos sintomas também. A gente vai entender melhor sobre essa doença com a Cristina Ottaviano, que chega ao vivo aqui com a gente agora para trazer informações. Ninguém quer alarmar a população, mas é preciso tomar cuidado. A gente já sabe o que é uma pandemia e a gente já sabe o que é se precaver. Ela vai falar para a gente como é que a Mpox é transmitida, quais os cuidados a gente deve ter e como é que o Brasil está se comportando diante desse alerta, né, Cris? Bom dia. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DFNOA. Eu estou aqui com o infectologista, o Dr. Manuel Palacios, que está aqui do meu lado. E primeiro de tudo, eu quero contar para você que aqui no Distrito Federal, esse ano, aconteceram 16 casos de Mpox. A gente teve um surto no ano de 2022 no Brasil, mas esses números se diminuíram para uma média de 40 a 50 casos no Brasil inteiro neste ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Ainda assim, certo, Dr. Manuel, ontem a Organização Mundial da Saúde fez esse alerta a respeito de uma expansão da doença em patamar de todos os países para que haja um trabalho conjunto e esse é o intuito da OMS nesse momento, né, doutor Manuel? Não, as pessoas não precisam ficar desesperadas, mas é hora da gente começar a ter atenção com essa doença. Bom dia. Bom dia, Cris. Sim, o alerta foi dado ontem, dia 14, né, principalmente por conta de um aumento súbito, né, de casos na África Central, principalmente na República do Congo, né? Então, é importante falar que é um tipo, né, uma variante diferente a que circula aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil circula a variante CLAD2 e a que está circulando na África é a CLAD1, que, por certo, ela é muito mais letal do que a que circula aqui. Doutor Manuel, eu imagino que muitas pessoas já ouviram falar desse Mpox, que em um momento a gente chamou de varíola do macaco, isso foi desaconselhado por parte da Organização Mundial da Saúde para não ter aí confusões em relação ao macaco, ao ser humano, de alguma maneira a gente marginalizar esse bichinho, mas a gente tem alguns sintomas relacionados a essa doença que está intimamente ligada à catapora. Pode explicar para as pessoas se essa doença mata? Isso eu acho que é uma questão que todo mundo está querendo saber, e eu acho que a segunda questão é, como é que eu posso pegar essa doença? Como é que essa doença pode vir a chegar em mim caso isso aconteça? Então, é importante ressaltar que não é a mesma doença, tá? A catapora é causada pelo vírus herpes, né? Principalmente herpes zoster, e o monkeypox, ou Mpox, é causado por um ortopoxvírus, que é outra classe de vírus, que ela é uma variante da varíola humana. A varíola que é uma doença bastante antiga, que já tinha sido erradicada há muitas décadas atrás. Os sintomas, geralmente, febre, né? Dor no corpo, né? E principalmente, né, pode também ter aquelas linfadenomegalias, né, que são aquelas ínguas que o pessoal começa a chamar, né? E as lesões, né, lesões cutâneas, lesões de pele, que são de diferentes formas e que se espalham rapidamente, né? E que é uma das principais formas de transmissão, porque por contato, mas também pode ter transmissão por via respiratória. Significa dizer que você fica com aquelas bolinhas na pele, sim, umas bolinhas às vezes com uma água, que pode ser transparente, pode ser amarelinha, e se eu encostar no senhor, aí essa lesão minha pode transmitir a doença para o senhor, a ideia é mais ou menos essa. E o quanto isso é perigoso para matar? O senhor está falando para a gente que a gente tem 2 tipos de vírus agora e um alerta a respeito de um mais letal. Isso. O que tem se visto que está associado com muita letalidade é uma subvariante do CLAD1 na África, que é o CLAD1B, né? Mas hoje ainda não temos pelo menos registro aqui no Brasil dessa variante aqui. Porém, assim, até o momento, neste ano 2024, só tivemos, pelo menos registrado no Ministério da Saúde, 2 óbitos por monkeypox. É uma letalidade muito baixa. Porém, é importante que as sequelas que ela pode causar, né, principalmente as consequências e a forma como ela pode se espalhar, é importante lembrar que o contato, né, com essas pessoas, a pessoa, assim que ela perceber essas lesões no corpo, né, e os sintomas clássicos, ela tem que procurar atendimento médico para poder descartar. Até porque a forma de diagnóstico, não existe teste sorológico igual no sangue, é um teste que é feito da própria lesão para uma análise em um laboratório específico aqui na rede pública.
Doutor Manuel, obrigada por esclarecer isso para a gente, por trazer uma certa tranquilidade, mas também um alerta para que você já se informe a respeito dessa doença e principalmente essa coisa de buscar assistência médica se você perceber alguma coisa parecida com monkeypox no seu organismo, para a gente não deixar essa doença espalhar aqui no território brasileiro. Tá certo, Cris. Obrigada. Agradeço ao doutor também pelas informações. A gente segue falando desse assunto porque